Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson, seja muito bem-vindo ao canal PowerMed e aqui no canal a gente discute estratégias na sua jornada para o médico sair do trabalho pesado e viver melhor, com mais reconhecimento. Hoje eu vou falar sobre o que eu posso fazer para atingir a tranquilidade financeira. E claro que tranquilidade financeira é um conceito bastante amplo e é muito diferente. O que é tranquilidade financeira para mim pode não ser para você e vice-versa. Mas a gente tem visto cada vez mais colegas reclamando que não tem a tão sonhada tranquilidade financeira. Eles não podem parar para fazer uma viagem, parar para fazer um descanso, uma pausa. Pelo contrário, eles têm cada vez trabalhado mais para no final do mês ficar ali no 0 a 0, pagando suas contas, pagando seus empréstimos e vivendo a sua vida. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, primeiramente a gente falar sobre o que poderia ser tranquilidade financeira para você. Para uns é férias, é poder tirar férias. Tem muita gente, muitos médicos, por serem profissionais liberais, por não depender ali de uma carteira de trabalho que tem as férias regulamentadas, tem muita gente que há muito tempo não tira férias, né? Eles podem até descansar ali 2, 3 dias no final do ano, mas eles não conseguem tirar férias muito longas, exatamente porque se eles param de trabalhar, eles não têm renda. E se eles não têm renda, eles não conseguem pagar as suas contas, os seus compromissos financeiros. Então, para muitos, você poder tirar férias, você poder programar e viajar com a sua família, sabendo que você vai ter um gasto maior nessa viagem e não vai ter nenhuma receita, né, porque você não vai estar trabalhando, para muitos poder tirar férias uma vez por ano é tranquilidade financeira. Para outros é simplesmente poder viajar, sem ser as férias, mas poder viajar ali, tirar uma semana para ir para um congresso, para ir para um passeio com a família, enfim, também poderia ser isso. Outros pensam em tranquilidade financeira como uma possibilidade de você poder reduzir a tua carga horária. Digamos que você é uma mulher, está na idade fértil e você resolve ficar grávida. E você sabe que você quer aproveitar aquele momento e você sabe que vai haver necessidade de você reduzir a tua carga horária. Num primeiro momento aí, quando nasce o teu filho, você vai precisar parar totalmente e depois o seu filho vai começar a ter as suas necessidades ali na escolinha e você quer acompanhar esse crescimento da criança, você quer reduzir um pouquinho a tua carga de trabalho para você poder ver o teu filho crescendo e se desenvolvendo. Isso para muitos é uma tranquilidade financeira, você poder fazer essa redução de carga horária. E para outros seria pensando lá na frente, né? Você já está numa idade mais avançada, você poder iniciar uma redução da tua jornada de trabalho. Antes você trabalhava, sei lá, 10 horas por dia, você quer reduzir essa tua carga horária até chegar um momento que você quer parar, simplesmente quer parar de trabalhar como qualquer ser humano que tem direito à aposentadoria. E parece estranho a gente falar isso, mas quem aqui nunca viu um colega no pronto-socorro, colega mais velho ali, de 70 e poucos anos, trabalhando no pronto-socorro, final de semana, trabalhando à noite, e você fica pensando, por que será que esse colega está aqui, né, nesse momento, trabalhando desse jeito, com uma idade dessa, né? Eu não quero chegar na idade dele fazendo isso que ele tem feito atualmente. Eu acho que muitos aqui já viram casos parecidos aqui nos pronto-socorros da vida, né? Então, o que a gente vê de erros e de intranquilidade financeira, digamos assim, são essas pessoas, né? Que elas trabalham indefinidamente. Eu não posso parar de trabalhar até morrer. Porque muitas vezes as pessoas começam a dar desculpas que eles não podem parar de trabalhar. É a faculdade do filho, é o apartamento que ele não pode parar de pagar, que tem que trabalhar. E eu falo desculpas porque, na verdade, isso aqui são coisas totalmente previsíveis, né? Quer dizer, desde que o teu filho nasceu, você sabia que havia uma boa chance dele entrar na faculdade. Então, você teve um bom tempo para você se programar para fazer esse preparo, mas não foi feito. E aí você precisa continuar usando a tua força de trabalho para pagar essa faculdade, no exemplo que eu dei. E muitas vezes o que acontece quando a pessoa começa a ter esses compromissos maiores, né? A faculdade, o imóvel, o carro,
o que ele faz? Ele aumenta o tempo de trabalho, né? Então, não, agora por 2 anos agora na troca do meu carro, eu vou dar um plantão a mais por semana porque é exatamente o valor da parcela do meu carro. Então, as pessoas acabam trocando, né, uma tranquilidade financeira de mentirinha, pagando com o seu tempo, né, com o aumento do seu tempo de trabalho. E evidentemente aí trazendo todos os problemas de você fazer um plantão a mais por semana, do teu cansaço e desgaste físico, teu desgaste mental, da perda da oportunidade de naquele momento você estar com quem você gostaria de estar, né? Então isso é uma coisa, é um erro muito comum. E eu vou falar algumas coisas agora sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem, que os médicos cometem, e que a gente vê que daí vai ser mais difícil desses colegas atingirem a tranquilidade financeira. Bom, a primeira coisa, e eu já mencionei isso, é a pessoa não se planejar. Uma das coisas mais comuns que a gente escuta ali por novembro, dezembro, são os colegas se queixando que eles tiveram que pagar o 13º da funcionária de casa, dos funcionários da clínica, e que aquilo trouxe um grande rombo no orçamento deles, porque é como se eles tivessem que pagar um salário a mais, o dobro do salário para os seus funcionários e colaboradores. Isso é basicamente falta de preparação, né? Quer dizer, você já sabe, isso desde Getúlio Vargas se sabe que existe o 13º que é pago no final do ano. Então, assim, fica aqui uma dica, né? Então, se você já sabe que você tem tantos funcionários e que você vai empenhar tanto dinheiro lá em novembro, dezembro, então comece a se programar e comece a pagar isso desde janeiro. Comece a fazer um fundo ali e você vai dividir, então, esse 13º em 12 vezes. E você começa a pagar desde janeiro até dezembro. Isso não vai pesar no teu orçamento. Isso você pode fazer tanto na tua esfera profissional, então na tua clínica, no teu consultório, onde você trabalha, como na tua casa, né, com funcionários assim da tua casa, você pode fazer isso também. Compra de carro, compra de imóveis, isso é muito frequente também, então existem aquelas pessoas que vão trocando de boleto, né? Eu parei de pagar o boleto do meu carro, então é porque está na hora de eu trocar de carro, então eu vou começar a pagar um novo boleto. Então isso, claro, implica em juros, né? A taxa de juros está jogando contra você e não a favor de você quando você está investindo. É a mesma coisa no imóvel, né? Então, se você tem essa média, digamos, que você troque de carro a cada, sei lá, 4 anos eu troco meu carro. Então você pode estabelecer aí um investimento para 4 anos, né? Por exemplo, você pode comprar, por exemplo, um tesouro direto com vencimento para daqui a 4 anos. Isso você compra em qualquer banco, qualquer corretora, você consegue fazer a compra disso, né? E você vai lá criando como se fosse uma poupança, né? Para você, lá naquele momento, você chegar e ter aquele dinheiro disponível para você comprar o carro e comprar com maior desconto. Claro que com imóvel isso fica mais difícil, porque os valores em geral eles são maiores, né? Mas você pode também, quanto antes você, quanto menos você precisar emprestar, quanto mais você tiver ali para dar de entrada, mais fácil vai ser aí a tua vida, né? Então você pode se programar nessas compras maiores. Eu estou me formando agora, eu acabei a minha residência e estou indo para uma cidade nova. Será que é o momento de você pensar em comprar um imóvel? Provavelmente não. Talvez você ainda não tenha a tua família estabelecida, quantos filhos você vai ter, se você realmente vai ficar naquela cidade, naquele bairro. Provavelmente você não tem ainda todas essas informações. Então, talvez nesse momento não seja o melhor momento de você comprar um imóvel. Talvez seja o momento ali de você alugar um imóvel, né? E você começar a estudar o mercado, a começar a constituir a tua família e, nesse tempo, você começa a fazer uma poupança para quando você for comprar o teu imóvel,
você já tem um bom valor, né? E obviamente quando eu falo de fazer uma poupança, não significa aplicar o dinheiro na poupança. Eu acho que quem acompanha o nosso canal sabe que existem investimentos muito melhores do que a poupança. Outra coisa que eu comentei também, né, é a questão dos filhos, né? Então, eu dei o exemplo da mulher, mas isso funciona, claro, vale para o homem também. Quando nasce o filho, a tendência é você querer fazer um acompanhamento melhor na tua família, né? Então, normalmente a gente vê o contrário. Ah, meu filho está nascendo, então eu vou precisar trocar de carro, vou precisar comprar um apartamento maior, vou precisar trabalhar mais para dar as coisas para o meu filho. Na verdade, o ideal seria o contrário, né? Você procurar tentar trabalhar menos e poder ficar mais presente na tua família, mais presente com seus filhos. E você pode fazer isso se você se programar, se você começar lá no começo a fazer a tua reserva financeira para que você consiga reduzir, pelo menos naquele momento, e depois volte a uma carga horária normal, né? A gente precisa lembrar que o nosso trabalho é um meio, né? Não é o fim. Então a gente precisa ajustar um pouquinho essas coisas para a gente facilitar isso para nós e para a nossa família. E aí, claro, nasceu o filho, daqui a pouco ele vai para o colégio, e vocês, não sei se vocês têm ideia do valor da mensalidade dos colégios, com certeza tem ideia da mensalidade da faculdade, né? Então, como eu falei, isso faz parte da vida, né? Faz parte do crescimento. Então, nada mais justo que você começar a fazer essa programação desde lá do início, né? Então, esse eu vejo como um dos principais erros, as pessoas não se planejarem e depois serem tomadas de uma surpresa. Nossa, meu filho entrou na escola e a mensalidade da escola custa R$1.500. Nossa, eu vou precisar ajustar o meu horário para trabalhar um pouquinho mais para poder pagar essa mensalidade. Bom, isso já era previsto desde o momento que você planejou ter o teu filho, né? Um outro erro comum, e eu também passei por ele aqui um pouquinho por cima, né, é você imaginar que para você aumentar a tua renda, você precisa aumentar o teu tempo de trabalho, né? Então, assim, eu vou precisar, nesse ano, aumentar por alguma circunstância, então eu vou aumentar meu tempo, eu vou ficar 1 hora a mais no meu consultório, eu vou dar um plantão a mais por semana, ou um plantão a mais por mês, para que eu consiga ajustar um pouquinho isso, né? Então, muitas vezes o médico acaba se esquecendo que existem outras maneiras de você ganhar mais dinheiro do que você simplesmente dar a tua hora de trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa, esperar quando ganhar mais. Então isso aqui é bastante frequente, né? Ah não, hoje eu não tenho condição de fazer um investimento, uma reserva, eu ganho muito pouco. Eu ainda sou recém-formado, depois não, eu sou residente, depois não, eu acabei de começar minha vida no consultório, então eu tenho muitos gastos no consultório e a pessoa vai postergando, né? E vai postergando cada vez mais. E aí ele imagina que quando ele estiver lá com 35 anos, 40 anos, aí sim eu vou poder começar a fazer um investimento, porque aí sim eu vou ter bastante dinheiro. E na verdade ali você vai simplesmente trocar os gastos. Quando você tiver 35, 40 anos, você vai ver que você vai ter talvez gastos maiores por conta de tudo isso que a gente está falando. Então, esse é um erro bastante comum, né? Você postergar e pensar lá na frente. Não, lá na frente eu vou conseguir começar a guardar meu dinheiro. Não façam isso, isso é um grande erro. Existe talvez vocês lembrem das aulas de matemática, lá naquela aula que teve de juros simples e juros compostos. E se vocês forem joguem lá no Google, fórmula dos juros compostos, vão ver que o tempo é a variável mais importante, né? É mais importante do que taxa de juros, mais importante do que o valor que você está depositando. Então, essa questão do tempo, quanto antes você começar, melhor vai ser, maior vai ser a tua renda, mas lá na frente. E a outra coisa assim, que eu comento aqui é o desconhecimento das finanças. Não estou falando sobre conhecimento de investimento.
Eu estou falando uma coisa muito mais simples e que muita gente faz, é impressionante. Muita gente não sabe quanto gasta, onde estão os gastos. Então a pessoa, ela sabe que a parcela do imóvel dela custa tanto, ela sabe que a parcela do carro dela custa tanto, e ela sabe que o gasto, talvez ela saiba que o gasto do supermercado dela é na média tanto por mês. Mas ela não sabe custos menores, custos ali do Netflix, custo ali do Spotify, do telefone celular, do pet shop que ela vai levar os cachorros, enfim, da lavanderia, sei lá. Então a pessoa não tem a mínima ideia de quanto ela está gastando por mês. Ela ganha muito, ela trabalha muito, mas ela não faz ideia de quanto ela está gastando. Às vezes, quando você se dá conta, você se depara com esse número, quando você olha quanto foi teu gasto no último mês ou nos últimos 3 meses, cai a ficha. E aí você vê, nossa, como eu estou gastando muito com coisas que eu não precisaria estar gastando. Até se você quiser dar uma olhada nisso, na nossa bio, ali na nossa introdução ali no Instagram, você vai ter uma planilha que você pode baixar e que você consegue colocar os campos que você quiser e você ter uma noção dos teus gastos. E pior do que isso, pior do que você não saber quanto você gasta, tem muita gente que não sabe quanto ganha. Tem muito médico que não sabe quanto ganha. Porque às vezes eu dou um plantão, às vezes eu dou 2. Às vezes eu atendo 50 pacientes naquele convênio, às vezes eu atendo 60. Claro, existe uma variação, mas você vai ver que durante um ano, essa variação acaba se tendo uma média. Então isso não é desculpa por a gente ter uma variação da nossa profissão, do nosso ganho, e você não fazer ideia de quanto você ganha, né? E nem de quanto você gasta. Porque isso aqui é uma conta simples de matemática, né? Se você ganhar mais e se você se você gastar menos, vai te sobrar mais dinheiro, você vai encontrar a tua tranquilidade financeira de uma maneira muito mais fácil, né? Então, isso é básico, isso é fundamental. Você precisa ter esses 2 números, quanto ganha e quanto gasta, para você saber quanto você pode investir, né? E como é que você vai fazer isso. Então, eu vejo que esses são os erros mais comuns e se você lembrar de algum erro que você faz ou que você conheça alguém que faça, coloque nos comentários, manda um direct para a gente também adicionar esses erros aqui. Isso são erros que a gente, vendo nossos mentorandos, nossos alunos, nossos colegas fazendo, é isso que a gente conseguiu elencar das coisas mais comuns, mas com certeza existem outros, né? Então a gente já falou aqui sobre os erros e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atitudes, né? Então, quais seriam as atitudes, quais seriam as estratégias que eu posso usar para que eu chegue numa tranquilidade financeira o mais rápido possível? Às vezes eu procuro falar esse termo tranquilidade financeira e não falar em aposentadoria, porque a aposentadoria é uma coisa que a gente vê lá na frente, né? Você não vai pensar em aposentadoria quando você está começando a tua carreira, quando você está iniciando a tua vida no consultório, mas você pode ter uma tranquilidade financeira muito mais cedo do que a tua aposentadoria. Então, a primeira coisa é planejar desde o início. Tá? Então, você está ali, você já sabe, você se formou, você está com a tua residência feita, a tua especialização, você já casou, já encontrou a sua alma gêmea e vocês pretendem ter 2 filhos. Então, você nem precisa ter os 2 filhos ainda, mas você já sabe mais ou menos como é que vai ser o tamanho da tua família aí. Então, você já pode ter uma noção com que idade você pode começar a reduzir o teu trabalho? Meu sonho é parar de trabalhar com 50 anos. Ótimo. Meu sonho é parar de trabalhar com 45. Perfeito. Meu sonho é parar de trabalhar com 65 anos. Tudo bem. Então, o ideal aqui é você começar a pensar nessa tua aposentadoria. E você pode fazer isso, né? Então, às vezes a gente fala em algumas áreas ali da parte de investimento, a gente fala muito nisso, né? Então, se eu desejo
parar lá na frente, eu já posso começar a usar alguma coisa aqui em renda fixa, um pouquinho de renda variável, mas já pensando lá na frente, já pensando naquela idade lá, quando eu tiver 55, vai ser em 2000 e, sei lá, 2000 e quanto, você vai comprar lá um título de renda fixa e pode começar aí teu planejamento de aposentadoria. E não só de aposentadoria, mas aí aquilo que a gente comentou, de quanto em quanto tempo eu pretendo trocar de carro, quando eu vou comprar realmente o meu apartamento que eu vou me fixar, que eu vou morar, pretendo morar para sempre. Essas coisas da vida aí, a gente pode começar a planejar e deve começar a planejar sempre com bastante antecedência. Outra coisa que eu comentei, aumentar o valor de sua hora. Então, o erro, um daqueles erros, né? Então, o médico procura ganhar a mesma coisa, mas trabalhar mais. Eu vou dar mais um plantão, eu vou fazer mais uma hora de consultório para eu ter mais dinheiro. Então, você pode fazer uma outra conta aqui. Você pode tentar aumentar o valor da tua hora de trabalho. Então, como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro é mais óbvio, né? É você buscar a tua capacitação. Então, se você digamos assim, um médico que atende só um convênio popular numa clínica popular e naquela clínica te pagam X, se você passar a atender um convênio melhor, você pode ganhar um pouquinho mais, ou um paciente particular, digamos assim, né? Se você não tem uma especialidade, você fazer uma especialidade, isso vai aumentar a tua renda, isso não isso é estatístico, né? Isso são vários estudos que mostram isso, né? O médico especialista tem uma renda maior do que o médico generalista. E se você tem aquela especialidade, você fazer uma super especialidade. Então, eu sou um cardiologista, mas eu só atendo arritmia, por exemplo. Então, você tem a condição de, tendo uma super especialidade, você tem a condição de poder cobrar mais da tua hora, tá? Então, seria isso, você buscar um aumento na tua hora. Outra coisa que a gente comentou, a seleção de pacientes, né? Então, se você atende um convênio que paga muito pouco, você pode atender um convênio que pague melhor, ou talvez até atender os pacientes particulares. E como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu posso atender meus pacientes? Como é que eu posso fazer essa transição? Aí é que vai entrar armas que você pode utilizar. Uma delas, e talvez a mais importante, é a questão do marketing, né? Então, claro, o marketing ético, o marketing dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, mas se você buscar isso, né, você consegue aí selecionar os teus pacientes. De repente você começa a se tornar uma autoridade naquele assunto, né? E as pessoas começam a te ver nas redes sociais, no Google, como uma autoridade naquele assunto. E aí, quando elas precisarem, elas vão te procurar e com certeza elas vão querer pagar o quanto for, porque elas já te conhecem e já sabem da tua competência, já sabem como você pensa, como você trabalha naquilo tudo. Então, a questão do marketing é muito importante para você conseguir fazer esse mix, né? Você consegue, em várias ferramentas ali nas redes sociais, você consegue impulsionar as tuas publicações para um público-alvo, né? Então, eu quero que pessoas de tal e tal idade, com uma renda de tanto e tanto, que moram em tal local, eu quero que essas pessoas vejam o meu vídeo, quero que essas pessoas vejam o meu post. Então, você consegue fazer isso e você vai começar a melhorar aí o teu mix de pacientes. E a outra coisa seria você tentar agregar algum procedimento. Claro, isso às vezes não é possível. Por exemplo, se você é um psiquiatra, é difícil você agregar um procedimento. Talvez a psicoterapia você consiga. Mas, no exemplo do cardiologista, por exemplo, algum exame que possa agregar. Eu, como gastroenterologista, eu faço, além de consultas, eu faço endoscopia digestiva alta, faço colonoscopia, manometria, pH-metria, testes respiratórios. Então, isso agrega valor à minha hora você fazer esses procedimentos. A outra coisa seria você aprender a gerenciar o teu consultório, né? Eu falei sobre a vida pessoal, você gerenciar a tua vida pessoal, saber quanto você ganha, quanto você gasta, tentar reduzir teus gastos, aumentar os teus ganhos. E você pode fazer isso na tua vida profissional também, né? Então você não deve delegar
isso a um administrador, a um gerente e se esquecer do teu consultório. Você deve sempre pensar nessas estratégias, como eu falei, aquela do 13º, mas você pode entender o funcionamento do teu negócio, né? Do teu fluxo de caixa, da tua reserva, contratar de repente, aprender a fazer contratação de funcionários para que esses funcionários agreguem a você, que você tenha um ganho nessa contratação de funcionários, não simplesmente contratar por contratar. Outra coisa é aprender a investir. Então agora sim entra a questão dos investimentos, né? Então você já está atingindo ali a tua estabilidade, a tua tranquilidade financeira, mas para você ter realmente a tranquilidade, o teu dinheiro deveria estar trabalhando para você, né? Algumas pessoas falam, né? Fazer o teu dinheiro dar plantão para você. Então, se você tem ali, começa a sobrar o teu dinheiro, você já fez ali a tua reserva de emergência, você já tem teus seguros, você já tem toda essa questão para te deixar mais tranquilo, e você começa a investir, você tem que investir num lugar que você consiga ter algum ganho. Então, se você for colocar o teu dinheiro ali numa poupança ou numa previdência privada, mas que isso renda muito pouco, você vai estar perdendo dinheiro. Então, se você souber, e isso não é difícil você aprender, você não precisa ser lá o trader que vai ficar com 3 monitores vendo as ações ali, comprando e vendendo o dia todo, até porque a gente é médico, a gente não é trader, mas você, com alguns conhecimentos, você vai ter um grande lucro, né? Você vai começar a fazer aquele teu dinheiro a crescer, né? A fazer isso. Isso dá um grande prazer quando você começa a avaliar ali. Hoje, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu não tive nenhuma base financeira, nem na minha casa, nem na minha escola e nem na minha faculdade. Meus pais sempre usaram o cheque especial como fazendo parte do salário deles. Então, quando eu comecei a minha residência, que eu vi que havia aí uma necessidade de eu aprender sobre isso, eu comecei a ler alguns livros, acessar alguns sites, conversar com algumas pessoas e comecei a criar isso, né? Esse gosto pelos investimentos. E hoje eu faço tudo isso sozinho, né? Não dependo do meu gerente ou de algumas outras pessoas. É claro que tem pessoas que não têm esse perfil, que preferem delegar, mas delegar não significa delargar e deixar ali para outra pessoa fazer tudo, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Então hoje, por exemplo, eu gasto muito pouco do meu tempo pensando em investimento, né? As coisas estão tão solidificadas, fundamentadas, que decisões que eu precisava de muito estudo antes, eu consigo fazer isso muito mais simples. E aí quando você vai lá e coloca a planilha lá, teus dados do mês, de como foram os teus rendimentos, e aí você vê que você ficou muito acima dos investimentos normais, digamos assim, isso te dá um enorme prazer e a tranquilidade, a satisfação de saber que você pode trabalhar um pouco menos, o teu dinheiro está trabalhando um pouco mais para você. E por fim, a última atitude, eu acho que deve ser a primeira atitude, na verdade, é começar o mais cedo possível. Então a gente comentou de um erro lá, que era da pessoa postergar aquilo para quando começar a ganhar muito dinheiro no consultório, para quando começar a ter muito dinheiro. Na verdade não, na verdade o ideal é você começar no primeiro mês que você se formou, né? No primeiro mês da residência, no primeiro mês do teu consultório. É você começar a criar esse hábito, e o que normalmente a grande maioria das pessoas que conseguem investir, que já são poucas, mas a grande maioria das pessoas que conseguem investir, o que elas fazem? Elas ganham o dinheiro delas, elas gastam o dinheiro delas durante um mês e no final do mês, quando sobra, eles vão investir. Esse é o pensamento normal. O que você deve fazer? Você deve ganhar o teu dinheiro, tirar uma parte do investimento e gastar o resto. Então, é uma diferença aqui que parece muito simples, mas que ninguém faz, que poucas pessoas fazem, né? Então, é você criar o hábito desde cedo proporcionalmente. Então, você vai estabelecer um percentual da tua renda e você vai tirar
aquele percentual independente de quanto for a tua renda. Se você só ganha o salário de residente, o percentual é ali, sei lá, 20%. Você vai tirar 20% do teu salário, que vai ser pouco, tudo bem, mas você vai colocar aquele dinheiro mensalmente ali nos teus investimentos. A partir do momento que você ganhe mais, você continua tirando ali os teus 20%. E você vai ter uma possibilidade maior. Vai ter momentos da tua vida que você vai poder tirar mais, ou estabelecer um percentual maior, por exemplo. Eu ainda não tenho uma família constituída, eu não preciso pagar para ninguém algumas coisas, eu tenho uma possibilidade de eu tirar mais do que 20%, ótimo, melhor ainda. Não, agora nesse momento eu não posso, porque eu estou ajudando ali os meus pais, eu estou fazendo uma reforma, não sei o quê, agora eu não posso tirar 20%, eu vou tirar 15%, perfeito? Sabendo que depois você vai poder voltar. Então, você começando com isso desde cedo, com certeza você vai atingir a tua tranquilidade financeira muito mais rápido, né? Lembrem daquela variável do tempo. Então, quanto mais cedo começar, melhor vai ser e mais rápido você vai atingir a tua tranquilidade financeira. Bom, essas eram algumas dicas assim que a gente pensou em dar, principalmente nessa época assim que é bom a gente falar sobre isso, né? Sobre os planos. E se vocês tiverem sempre alguma dúvida, alguma questão, a gente está sempre ao dispor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.